Boa noite. Boa noite. Vamos dar início, né, a mais uma aula. Espero que vocês estejam assim aprendendo muito com as nossas unidades. Hoje nós veremos mais outras 2 unidades. Sejam muito bem-vindos. Aproveitem, tá? E eu vou fazer como nós temos feito em todas as outras unidades. Vou colocar o slide das unidades, tá? E tá explicando para vocês de acordo com o livro que nós temos no nosso AVA. Vocês têm, eu tenho também. Vou estar explorando esse material que nos é dado. E esse material ele é todo de acordo com o nosso sementário, por isso, né, que nós estamos utilizando. E as atividades também são baseadas no desenvolvimento das unidades, tá bom? Aguardem só um pouquinho, vou desligar a câmera e o áudio, só para eu estar colocando o slide, e depois a câmera para poder não sobrecarregar, né, para não perdermos a conexão. Esperem só um pouquinho, fazendo um favor. Ai, Deus de misericórdia. Nós não podemos parar. Vamos lá, estamos aqui abrindo o slide para nós vermos, olha só, a nossa unidade de hoje, que é compreensão das artes, ciências, plásticas, visuais, danças teatrais, musicais, dentre outras. Porque nós vimos lá na BNCC, né, quais são as abordagens, o que nós vamos trabalhar durante, né, o ensino da arte, tanto na educação infantil, né, como no ensino fundamental, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui para nós entendermos. Olha, a unidade 5, então, nós temos como tema, né, nós estaremos explorando a compreensão das artes cênicas, plásticas, visuais, danças, teatrais, musicais, dentre outras. A história da arte revela as diversas maneiras de se interpretar o mundo e o ser humano ao longo do tempo. Antropólogos, arqueólogos, historiadores, filósofos, linguistas e outros tantos pesquisadores tentam, desde muito tempo, desvendar as origens da humanidade. Então, lá no início, né, nos nossos primórdios, nas nossas origens, nós temos, assim, pessoas que estão, assim, que estudaram, né, que estudam como o surgimento da escrita, o surgimento do desenho, porque nós tínhamos isso lá nas cavernas, desde os primórdios. O homem ele tentava se comunicar, ele tentava, de alguma forma, escrever e tentar entender o que estava a seu redor. Portanto, nesta unidade de aprendizagem, você participará de uma retrospectiva da história da arte e de suas manifestações. Então, lembrados que teve uma unidade que nós até falamos que o professor de artes, para ele poder ser um professor assim reflexivo, para ele ser um professor, para ele ter uma atuação ativa, ele precisa primeiro também conhecer um pouquinho da história da arte. Então, você receberá também subsídios para compreender os diversos segmentos: artes cênicas, plásticas, visuais, dança, musicais e literárias. Então, vamos lá. A arte é uma manifestação humana que começou a se desenvolver na antiguidade, já no período pré-histórico. Os homens utilizavam a arte rupestre para gravar nas paredes das cavernas fatos marcantes da existência, e assim foi se desenvolvendo e passando por modificações. Ele tinha essa necessidade de estar registrando tudo o que acontecia, então ele utilizava através de desenhos, tá? Lá nas cavernas, na nossa origem. Então vamos ver então, gente, o nosso infográfico. Nós temos assim, o caminho percorrido pela arte. Então nós temos uma ilustração, duas, né, as ilustrações, né, na pré-história, tá?
como é que era, né? Igual nós estamos falando dos desenhos, né? A vestimenta dele, a caverna, e o que eles desenhavam, a arte grega, tá? O que eles faziam também na Grécia, tá bom? Então, nós vamos ver isso mais assim a fundo agora, tá bom? No nosso livro, tá? Nós temos também a arte medieval, tá? A arte acadêmica, que nós vamos estar vendo também na nossa unidade. Aí vem como é, né, a característica deles, a vestimenta, o vestuário deles. A arte moderna, a arte pós-moderna. Então, nosso infográfico de hoje tentou ilustrar, né, nos trouxe a ilustração do que dá ênfase a cada etapa da nossa história em relação à arte. Então, para nós entendermos melhor, nós vamos passar para o conteúdo do livro. Nesse capítulo, a compreensão das artes cênicas, plásticas, visuais, musicais e da dança, da obra da metodologia e do ensino da arte. Você conhecerá um pouco sobre a história da arte e a trajetória das expressões artísticas. Também compreenderá as artes cênicas, musicais, danças plásticas, visuais e literárias, sua prática na contemporaneidade. Então, nós vamos ver a questão da história da arte, mas nós vamos ver a arte nos dias atuais, hoje, né? Como como trabalhar com a arte nos dias atuais, tá bom? Aguardem só um pouquinho que eu vou estar colocando agora para nós o conteúdo do livro, tá? Esperem só um pouquinho, fazendo favor. Então, vamos lá ao nosso livro. Metodologia do ensino da artes. Então, veremos, tá? Então, eu acho interessante, gente, como é que as nossas unidades são desenvolvidas, porque ela vem assim mostrando para nós, né, os objetivos, o que nós queremos no final dessa unidade. Então, olha só, conhecer a história da arte e a trajetória de cada uma das expressões artísticas, compreender as artes cênicas, musicais e a da dança, e sua história na contemporaneidade, compreender as artes plásticas, visuais e literárias e sua história também na contemporaneidade. Vamos lá, vamos dar continuidade. A história da arte revela as variadas maneiras de se interpretar o mundo e o ser humano ao longo do tempo. Antropólogos, arqueólogos, historiadores, filósofos, linguistas e outros tantos pesquisadores tentam há muito tempo desvendar as origens da humanidade. Portanto, neste capítulo você vai participar de uma retrospectiva da arte, da história da arte e suas manifestações, igual nós já falamos, né, anteriormente. Você também vai receber subsídios para compreender os diversos segmentos da arte, artes cênicas, plásticas, visuais, musicais, literárias e da dança. Então, a história da arte e a trajetória das expressões artísticas. Então, vamos lá. A história da arte está relacionada à cultura dos mais variados povos existentes. Ela atravessa os tempos, criando e contando o passado e recriando o presente. A arte está presente à nossa volta e, com ela, construímos a história de uma sociedade. Cada objeto artístico apresenta uma finalidade. Desde a pré-história, o homem sempre criou elementos que ajudassem a superar suas necessidades e a vencer desafios. Quer dizer, o homem sempre usou, gente, da criatividade, né? De acordo com a necessidade, ele foi desenvolvendo isso, tá? Existem os objetos do homem que representam o seu sentimento, ao que a utilidade pública muitas vezes não consegue questionar somente considerando a sua beleza. Esses objetos são conhecidos como obras de arte. Eles fazem parte da cultura do povo e são capazes de ilustrar situações sociais ou não. E aí, gente, andando mais um pouquinho, nós vamos conhecendo a história da arte, você também vai perceber que a manifestação de clara evidência artística não pode ser encarada como tal pelo seu autor ou a sociedade em que surge. Além disso,
Ao estabelecermos um olhar atento às manifestações artísticas de um único artista, podemos reconhecer os seus trabalhos não só refletem um único artista, podemos reconhecer, refletem também o tempo, a realidade que ele vive, tá? Num trabalho, às vezes, você não consegue perceber isso, mas questionando vários trabalhos, você vai perceber que ele, né, vive, o que ele está vivenciando naquela determinada época. Então, olha só, de acordo com o crítico de cinema, Rigoto Canudo, existem 7 tipos de arte, tá? Isso já lá no século XX, em 1923. Então, olha, ele classifica assim, ó, primeira arte, a música, o som. Segunda arte, dança, coreografia, igual ao movimento. Terceira arte, pintura, cor. Quarta arte, escultura, volume. Quinta arte, teatro, representação. Sexta arte, literatura, palavra. Sétima arte, o cinema, tá? Então ele classifica, né? Em oitava arte, aí depois ele foi relacionando a mais outros tipos de arte, olha. Oitava arte, fotografia e imagem. Nona arte, história em quadrinhos. Décima arte, jogos de computador de videogames. 11ª arte, arte digital. Então, cada uma das artes citadas e formalizadas no manifesto apresenta sua história, compreensão e particularidade. Portanto, é de suma importância que tenhamos uma visão de cada um. Então, agora, gente, a unidade ela vai estar falando uma por uma, olha só. Ela apresenta o que é a música, o que constitui a música, desde o início, olha. A música existe e sempre existiu como produção cultural, pois, de acordo com os estudos científicos, desde que o ser humano começou a se organizar em tribos primitivas pela África, a música era parte integrante do cotidiano dessas pessoas. Então, aguardem só um pouquinho, fazendo favor, que eu vou estar verificando aqui uma situação, tá? Oi, Delcim, boa noite. Tive. Só que. Ah, tá. Mais pessoas não entregaram, não fizeram? Uhum, entendi. Uhum, uhum, entendi. Tá. Doce, eu vou pensar direitinho como é que eu vou fazer, entendeu? Se eu levo a documentação. Eu acho que eu tenho muito pouca chance em relação ao colegiado, entendeu? Uhum. Então tá, Docinho, eu vou pensar. Obrigada, tá, meu amor? Muito obrigada. Uhum. Uhum. Mas é porque nós estamos com muitas situações, assim, eu nem
eu vi as outras, você vi da Gilmara, eu mandei mensagem pra Gilmara, e essa passou assim, eu não entendi como é que, eu não percebi. Eu tô com muita coisa. Eu- uhum, uhum, então tá, uhum, ah, então tá, tá. E essa declaração do recurso eu tenho que ir amanhã ao Sul, porque a superintendência, SRE, uai, que vai dar. Então tá, então tá. Tá, Joia? Obrigada, tá, meu amor? Então tá. Aí, então eu vou ver direitinho. Eu tô terminando de dar uma aula aqui, vou ver direitinho. Não tem problema não, não tem problema não, assim, não tem problema não. Obrigada, obrigada. Tchau. Boa noite, gente. Voltando aqui, vamos voltar ao nosso slide. Tive um probleminha aqui, mas é bem rapidinho, só para nós voltarmos. Então, olha só, vem os conceitos, né? De cada de cada divisão. Nós vimos a música, aí vem, olha só, vem mostrando para nós quais são os primeiros, né? Tá? Vem a dança. Sem música não há dança. Aí vai falando, correlacionando. Sem movimento corporal também não. A dança, portanto, apenas ocorre quando o corpo executa movimentos a partir de um determinado ritmo. Isso acontece desde da era paleolítica. Então, tem a questão do ritmo, nós sabemos que é desde os primórdios. Aí o texto vem falando aqui, tá? Vem a pintura também. A pintura acompanha o ser humano por toda a sua história, ainda que durante o período grego clássico ela não tenha se desenvolvido tanto quanto a escultura. Então teve um período, gente, que a pintura deixou um pouco a desejar, mas houve desenvolvimento da escultura. E aí vem falando também da escultura, mas vale a pena, gente, vocês estar lendo, tá? Porque é interessante, olha. A partir do início do século XX, a escultura passou a se ajustar às propostas de vanguardas artísticas que emergiam na Europa, como o cubismo, dadaísmo. Aí vem falando, além do Picasso, olha só, gente, outros escultores. Então, vem mostrando para nós o teatro, como é que foi a história do teatro. Olha só, ele surgiu lá no século 6 antes de Cristo na Grécia, tá? E como é que ele surgiu, gente? Ele surgiu, segundo os historiadores, de um acontecimento surpresa, quando um participante desse ritual sagrado resolveu vestir uma máscara humana, ornada com cachos de uvas, subiu em seu tablado em praça pública e disse: "Eu sou Dionísio." Todos ficam espantados com a coragem desse ser humano de se colocar no lugar de um deus, ou melhor, fingir ser um deus. Esse acontecimento é o marco inicial da ação dramática. E vem o que vem, docinhos. Ó, a literatura. Nossa, essa unidade está excelente, porque ela é bem específica. Fala sobre literatura, depois sobre o cinema. Cinema, como é que surgiu o cinema, tá vendo? Olha só. Então, lá no século XIX, como é que era, como é que houve, né, as etapas, a evolução do cinema, tá? Compreendendo as artes cênicas musicais da dança na contemporaneidade. Aí vem algumas citações, como Barbosa, 1998, ele defende que os novos métodos de ensino de artes não são resultantes simplesmente da junção de arte e da educação, muito menos da oposição entre elas, mas de sua interpretação. Aí vem aqui, né? E vem continuando a falar, né? Aí vem o Cunha reforçando. Apesar de existirem educadores que acreditam na força que a arte de ensinar tem para promover a aprendizagem e desenvolvimento do aluno, ainda há um grande número de escolas que não aceita e não valoriza a arte teatral no processo educativo. Isso pode se dar devido à enorme carga transdisciplinar
que permeia o teatro, o qual gera algo novo, causando assim o risco da descoberta. Então, a nossa forma de ensinar, gente, a transdisciplinar, que abrange todas as áreas e abrange os valores, ela permite isso. Aí agora, gente, a unidade ainda continua falando sobre o que, as artes plásticas, visuais, literárias na contemporaneidade. Olha, quando se pensa em artes visuais, logo vem à mente desenhos, pinturas, esculturas, tinta, entre outros milhares de recursos capazes de representar o mundo real e imaginário. No entanto, elas estão além do papel. O campo de atuação das artes visuais é amplo: teatro, cinema, a música, a fotografia, a moda ou a arquitetura, por exemplo, também as representam. Então, continuando. E aí, gente, nós vamos passar agora, né? Só para vocês, né? Vem um exercício também, né? Para vocês estarem fazendo, fixando a atividade, mas para vocês terem uma ideia, né, em relação a isso. Vamos passar agora para a próxima unidade, tá bom? Aguardem só um pouquinho, fazendo favor, que eu vou mudar o slide aqui. Vamos lá. A nossa outra unidade vai falar sobre as experiências lúdicas de linguagem e imaginação criadora. Então, vamos ver. Olha, unidade 6, experiência lúdica de linguagem e imaginação criadora. Para se apreciar e produzir arte, é necessário que os indivíduos ampliem seus repertórios artísticos. Todavia, para propiciar essa ampliação de repertório, o contato com diferentes manifestações artísticas compreendidas em seu contexto de produção são fundamentais. Qual é o papel da escola? É o de oportunizar a construção de conhecimentos artísticos, tanto na educação infantil, quanto nos anos iniciais do ensino fundamental, de maneira lúdica e prazerosa. Então, como fazer isso, gente? Isso que nós vamos ver agora, olha. Nessa unidade de aprendizagem, você irá compreender a importância da ludicidade, sempre presente nas práticas para o ensino da arte. Além disso, irá analisar o percurso criador infantil a partir de suas manifestações, relacionar as produções artísticas aos seus diferentes contextos de produção. Aí, olha só, gente, as atividades que fazem parte das práticas para o ensino da arte. Então, vamos ver. Nós temos aqui a cópia, nós temos aqui a releitura, a produção em arte, olha só, esse infográfico mostrando isso pra gente, tá? E nós vamos ver, então, o conteúdo do livro. O que é ludicidade? Ludicidade é um elemento fundamental para o pleno desenvolvimento físico, social e psicológico das crianças. Ela deve estar presente nas práticas escolares, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. No ensino de arte, a ludicidade é um eixo estruturante das práticas a serem desenvolvidas na formação de sujeitos que sejam apreciadores e produtores de arte. Porque ele vai produzir de uma forma prazerosa, com alegria, com encantamento, docinhos. Então, esperem só um pouquinho que nós vamos colocar o conteúdo do livro, tá bom? Aguardem só um pouquinho, fazendo favor, já colocando. Certinho? Então, vamos lá. Como é que o nosso livro traz? Olha só, o que vocês têm no AVA também, tá, docinhos? Vamos ver? Quais são os aspectos que ele traz? Olha, experiências lúdicas de linguagem e imaginação criadora. Ao final, quais são os nossos objetivos ao ler, ao estudar essa unidade? Identificar a ludicidade nas diferentes manifestações e criações artísticas das crianças. Analisar o percurso criador da criança a partir de suas produções artísticas. Relacionar as produções artísticas aos diferentes contextos de produção. Então, olha só, gente. Então, eu vou analisar, né, a produção do meu aluno de acordo com o contexto que ele está vivendo. Vamos lá.
Embora a ludicidade seja inerente ao ser humano durante toda a sua vida, é na infância que ao brincar assume um papel central no desenvolvimento e na aprendizagem dos indivíduos. A ludicidade tem um papel muito importante no desenvolvimento físico, social, psicológico e cognitivo das crianças. Por quê, gente? Brincando, elas aprendem a viver em sociedade, constroem novos conhecimentos e se desenvolvem. Apesar de todo o conhecimento construído sobre a importância da ludicidade na infância, muitas vezes a escola não oportuniza em nome do trabalho com os conteúdos escolares. Porque muitas vezes, gente, nós professores ficamos tão envolvidos no programa, no que nós devemos desenvolver em relação ao conteúdo, que nós tentamos acelerar e não observamos essa questão do brincar da criança, do fazer da criança. No ensino e na aprendizagem artística, a ludicidade deve ser pensada como elemento fundamental para as crianças se manifestarem livremente, seja a partir da interação com seus pares, seja nas situações criadas pelo professor com o intuito de construir novos conhecimentos. Então, vamos lá. A ludicidade nas diferentes manifestações artísticas da criança. A ludicidade é entendida aqui como espaço que envolve brinquedos, brincadeiras, jogos, tem sido bastante discutida no âmbito educacional, com elemento fundamental para a aprendizagem, para o desenvolvimento das crianças, tanto na educação infantil quanto nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, gente, olha a importância da ludicidade, tá? E aí, ela tá lá, olha, presente na BNCC, na Base Nacional Curricular Comum, tá? E aí nós vamos ver a ludicidade na educação infantil, tá? A importância dela, né? Ela vem desde lá das diretrizes curriculares nacionais, tá? Vamos lá. Sujeito histórico e de direitos que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva. Brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentido sobre a natureza e a sociedade. Então, continuando, gente, só para nós vermos aqui, nós temos aqui, ó, uma figura que ilustra, olha, direitinho sobre a questões do direito, né, de aprendizagem na educação infantil e de acordo com a BNCC, tá, gente? Essa figura, né, ela vem ilustrar a BNCC. Direito de aprendizagem, olha, conviver com outras crianças e adultos, brincar, participar ativamente da gestão da sala de aula, conhecer-se, expressar-se sobre diferentes assuntos usando diferentes linguagens, explorar movimentos, gestos, sons, formas, cores e emoções. Continuando, olha só. Os campos de experiências, né? Nós vimos lá na questão da BNCC também, olha só. São o eu, o outro e o nós, olha que o professor vai estar trabalhando. Corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. Né? São esses temas que os professores, né, nós professores, vamos estar trabalhando lá no ensino, na educação infantil. A ludicidade nos anos iniciais do ensino fundamental. Aí nós vamos trabalhar a ludicidade, gente, lá nas áreas de conhecimento, tá? Com as quais as crianças terão contato com nos anos iniciais do ensino fundamental. É a arte entendida como patrimônio histórico e cultural da humanidade. Cabe ressaltar que o ensino fundamental, as artes visuais, dança, música e teatro são linguagens artísticas contempladas no ensino dessa área de conhecimento. Nessa nova etapa da educação básica, o ensino de arte deve assegurar aos alunos a possibilidade de se expressar criativamente em seu fazer investigativo por meio de ludicidade. Aí vem agora, gente, o percurso criador a partir das criações artísticas infantis. Tudo isso baseado na BNCC, o ensino da arte. Então, vem explicando, gente, nesse parágrafo, como é que acontece, né? Como é que aconteceu lá no início, né? Da nossa história, o ensino da arte, tá? E como é importante compreender as manifestações infantis,
né, a percepção da criança, tá? E acompanhar o desenvolvimento das etapas da criança, né, durante esse ensinar. Então, olha só, vamos lá, aí vem falando da pedagogia tradicional e etc. Continuando aqui. Aí vem falando da livre expressão em 1960, da história mesmo da arte. Então, vamos lá. A proposta triangular para o ensino da arte parte do pressuposto que é importante reportar as crianças para que elas possam incorporar as suas manifestações artísticas, outros elementos como fruto de construção de novos conhecimentos. Essa proposta pressupõe 3 momentos no ensino de arte. Olha só, é importante saber disso, gente. A apreciação, a contextualização e o fazer artístico, tá bom? Nós precisamos sempre estar atentos a esses aspectos. Aí vem explicando cada um deles, tá, docinhos? 3. A produções artísticas e seus contextos de produção. O ensino de arte deve oportunizar aos educandos o contato com diferentes manifestações artísticas das diferentes linguagens, a fim de que elas possam não apenas adquirir conhecimentos artísticos, mas também respeitar e valorizar as produções artísticas de diferentes culturas produzidas em diferentes momentos históricos. Aí vem, continuando falando, conforme o Brasil, no convívio significativo com o universo artístico, os alunos têm a oportunidade de compreender o fazer artístico como experiência poética, desenvolvimento de potencialidades. O que ele vai fazer? Olha só, percepção, reflexão, sensibilidade, imaginação, intuição, curiosidade, flexibilidade, experiência de interação com seus pares, com os artistas e o contexto de produção, forma, a estrutura e as leis internas que eles são características. Produção cultural, fruto da imaginação humana, sua historicidade e sua diversidade. Aí continua, nosso capítulo continua, tá? E aí também, gente, ele apresenta algumas definições, algumas leituras complementares à nossa unidade. Então, gente, voltando aqui, né, para nós estarmos conversando um pouquinho, olha só, eu sempre estou aqui para poder estar conversando com vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês me mandarem mensagem lá no fórum, tá? E espero que vocês estejam assim gostando das nossas aulas e que elas tenham assim estejam facilitando, né, o ensino, a aprendizagem de vocês. Eu desejo a vocês, né, uma boa noite, tá? Aproveitem bastante, tá? Não deixem tudo, né, para a última hora. Não deixem as coisas acumularem e fiquem com Deus. Um grande abraço a todos. José, e agora o que eu faço? Okay.